Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, no início da década de 1980, em sua peregrinação eleitoral pelos vastos territórios mato-grossenses, o embaixador Roberto Campos intuiu que a maior crise pela qual passaria a humanidade ainda estava por vir. Ele dizia que a escassez de alimentos deveria impor dolorosa conjuntura à comunidade internacional. Mas de forma messiânica, enxergava as planícies mato-grossenses como uma reserva agrícola capaz de saciar a fome do mundo. Pouco mais de 2 décadas se passaram daquela expedição cívica que remeteu Roberto Campos ao Senado Federal e suas profecias se confirmaram de maneira contundente e assustadora. O planeta vive hoje o ciclo da fome. A falta de controle da expansão demográfica, aliada à premente necessidade de conter a degradação da natureza, reduzindo o avanço da agricultura sobre as matas primárias, estabelece um novo dilema para a nossa geração: como produzir alimentos sem gerar impactos ambientais. Se, por um lado, a miséria se apresenta como um fantasma que ronda nossas portas, por outro lado, a questão ecológica é o pano de fundo para qualquer projeção socioeconômica da comunidade internacional. A fome não espera planos mirabolantes ou plataformas miraculosas. Ela existe, ela é nossa vizinha. E não tem misericórdia. Mata velhos, jovens e anula a dignidade de nações inteiras. Segundo fontes do Banco Mundial, o preço da comida subiu 57% na média em escala mundial em 2007. Produtos como o trigo, por exemplo, tiveram um reajuste de 130% neste período, enquanto o custo do arroz cresceu 74%. Para a Organização das Nações Unidas, essa elevação progressiva no preço dos alimentos pode empurrar 100 milhões de seres humanos para a linha da subnutrição e da miséria. Então, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, enquanto os grandes líderes mundiais festejam a inclusão de novos contingentes populacionais ao consumo de comida, principalmente nos continentes asiáticos e africanos, paradoxalmente estamos caminhando para a tenebrosa escassez de alimentos de que já que se falava o economista britânico Thomas Malthus há mais de 200 anos. Ou seja, este pode ser, melhor dizendo, o século da fome. Senhores senadores, Malthus previa que o descompasso entre o crescimento demográfico e produção agrícola resultaria no desabastecimento mundial de gêneros alimentícios. 2 séculos depois, o diplomata e comunista Roberto Campos, senador Augusto Botelho, senador Monsanto, o senador e economista Roberto Campos formulou pensamentos semelhantes, porém menos fatalista, pois presagiou vitorosamente a fertilidade do solo mato-grossense. Anteviu que de nossa terra brotariam grãos e proteínas que alimentariam o mundo. Pois bem, meu amigo senador Heráclito Fortes, Mato Grosso figura hoje como o maior produtor de soja do país, com a colheita de 15,5 milhões de toneladas de grãos. Também lidera o ranking nacional na plantação de algodão, com a retirada de 1,5 milhão de toneladas deste produto em nosso solo. Ainda somos o segundo maior cultivador de arroz e de sorgo, segundo dados compilados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Mato Grosso também detém hoje o maior rebanho bovino do país, com mais de 26 milhões de cabeças. E se prepara para se tornar nos próximos 5 anos o maior abatedor de suínos e galinesco entre os estados da federação. Portanto, não é exagero afirmar
que nossa região já se transformou no maior e mais diversificado celeiro agrícola do Brasil. Isto porque, senadores, menos de 30% da nossa área agricultável está ocupada com lavouras e pastos. Ou seja, dos 25 milhões de hectares disponíveis para a agricultura em Mato Grosso, apenas 8 milhões deles estão arados. Vale lembrar, senadores, que deste total foram subtraídos as regiões de reservas indígenas, as florestas remanescentes e os mananciais biológicos. Ainda vivemos, meu caro senador Heráclito Fortes, sob a controvérsia instalada pelo presidente do Banco Mundial, senhor Roberto Zelic, que fez insinuações quanto à impropriedade da produção do etanol em plena vigência de alerta sobre desabastecimento mundial de alimentos. Ora, cabe a uma organização do porte do Banco Mundial buscar novas tecnologias para conciliar a crescente demanda por biocombustível ao incremento do plantio de comida. O que o mundo precisa é de investimento e não de lamentos ou previsões dramáticas. Os combustíveis renováveis, por exemplo, trabalham no sentido de reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera, beneficiando a luta contra o aquecimento global. É pena que, nesses últimos anos, o governo federal, lamentavelmente, fez muito pouco pelo Mato Grosso. Fazendo apenas um parênteses aqui, senador Jarbas, ontem assistia a ministra Dilma Rousseff lá na Comissão da Infraestrutura. E finalizando já a sua participação naquela comissão, eles entregaram lá um foldezinho, mostrando as ações do governo federal em todos os estados da federação. E lamentavelmente, senador Monsanto, eu recebi lá um foldezinho do estado do Mato Grosso. Quando abri, primeira página, segunda página, mostrando as obras previstas para o estado. Primeiro que são muito pouco. Segundo é que é a maior mentira deslaivada que eu vi nos últimos 100 anos. De todo aquilo que está previsto lá, não existe nada. Chega o cúmulo do absurdo, senador Heráclito, dizendo o seguinte: previsto a BR-242. Falei, ministra, finalizando lá, eu quero pela ordem aqui, senhor presidente, dizendo o seguinte: não existe BR-242. Isso aqui é uma mentira, é uma falácia, porque a BR-242 está tramitando aqui na Comissão de Infraestrutura um projeto para que possamos federalizar essa estrada, ser inserido no PNV, depois encaminhado para a Câmara, depois feito o projeto executivo, depois feito o impacto ambiental, depois ordem de serviço, enfim, concorrência, etc. Não, o senhor imagina se tivesse um mínimo de mais de infraestrutura, de logística, sobretudo intermodal, de quanto a nossa produção não ia aumentar. Se aumentar um palmo de terra para derrubar, se derrubar um pé da floresta, ou seja, de mato, nós vamos aumentar muito mais. A nossa produção, nós colaboraríamos, não é com 15, é com 20 milhões, 30 milhões de toneladas. Até porque, eu vi antes de ontem aqui o senador Licide Amaral fazer um pronunciamento em relação à nossa agricultura e à agricultura. Ou seja, na Europa, lá subsidia tudo. Aqui não. Aqui o produto está pagando para produzir. Contudo, nós estamos dando a nossa contribuição extraordinária para a produção agrícola. Mas concluindo, senhor presidente, de qualquer forma, organismos como a ONU e o Banco Mundial precisam agir em duas frentes. A primeira fomentando a produção de alimentos e a segunda construindo alternativas para que a crescente demanda por comida não signifique um novo avanço sobre as reservas naturais do planeta. Porque se a preservação se impõe como uma premissa ética da humanidade, o combate à fome é igualmente uma questão moral de nossa geração. Portanto, produzir alimentos não representa riscos para o futuro. Ao contrário, produzir alimentos significa garantir paz e justiça social. Mais do que nunca, o mundo precisa encontrar o ponto de equilíbrio entre preservação do bioma e prosperidade, porque não existe ética na fome. De forma, senhor presidente, essa era as minhas palavras da tarde de hoje. Muito obrigado.